Existe um tipo de ego que não aparece como arrogância, pelo contrário, ele se veste de bondade, de serviço, de generosidade. É o ego que nasce quando uma criança experimenta o desamparo, quando uma criança vê sua mãe sofrer, ser humilhada, abandonada, ou viver dores que ela não consegue compreender. Algo pode acontecer dentro dessa criança. Ela faz uma promessa silenciosa, mesmo sem perceber. Um dia eu vou ajudar. Um dia eu vou impedir que isso aconteça de novo. Um dia eu vou salvar alguém que sofre. E essa promessa, ela nunca é feita com palavras. Ela é feita da dor. O problema é que aquela criança cresce, mas ela continua tentando cumprir uma missão que nunca foi dela. O ego constrói uma identidade de sou aquela que resolve, que acolhe, que carrega, que salva. E essa identidade pode parecer, sim, muito bonita. Afinal, ela serve, ama, aconselha, se entrega, está sempre disponível e todos elogiam por isso. Mas, no fundo, ela não consegue descansar. Ela sente culpa quando diz não, sente que precisa resolver os problemas de todos, carrega dores que Deus nunca pediu que carregasse. Sofre quando alguém não muda. Acredita inconscientemente que se amar o suficiente, trabalhar o suficiente, servir o suficiente, vai conseguir fazer pelos outros aquilo que nunca conseguiu fazer por quem mais amava. E foi isso que aconteceu comigo. Durante muitos anos eu achei que estava apenas vivendo meu chamado, mas Jesus me mostrou que por trás de muito ativismo existia uma menina tentando salvar sua mãe através de todas as outras pessoas. Cada mulher que eu acolhia despertava, sem eu perceber, aquela criança que dizia: dessa vez eu vou conseguir. Mas eu nunca conseguia, porque nenhuma quantidade de serviço cura uma ferida que só Jesus pode tocar. E na cruz eu entendi. Entendi que meu ego havia construído uma identidade de salvadora para não enfrentar a dor de admitir que eu era apenas uma criança que nunca tive o poder de mudar uma história, a história da minha mãe. E eu aprendi não tentando ocupar um lugar que pertence somente a Jesus. Jesus demonstrou a identidade que eu havia construído para sobreviver, essa de salvadora, e me ajudou a identificar que o Pai sempre sonhou para mim, não a identidade de salvadora, mas a de filha. Porque filhas não precisam carregar o mundo nas costas, elas apenas seguem aquele que já carregou a cruz por todos nós. E durante muito tempo, eu achei que meu propósito era salvar pessoas. Se alguém chorava, nossa, eu estava lá. Se alguém precisava de ajuda, eu falava sim. Se alguém estava perdido, eu queria mostrar o caminho. E, sinceramente, eu acreditava que isso era apenas amor. Mas Jesus começou a revelar tudo isso, que é muito profundo. Eu não conseguia salvar as dores da minha mãe que marcaram meu coração. Eu vi ela sofrer e dentro de mim eu achava que eu podia fazer alguma coisa, eu queria proteger ela, né? Eu queria tirar aquele peso dos ombros dela, só que uma criança não tem esse poder. Eu não ia conseguir salvar ela. Essa impotência ficou escondida dentro de mim durante tantos anos e sem perceber eu comecei a repetir essa história em todos os lugares. No grupo de corrida, quando eu carregava as mulheres, nas mesas que eu queria resolver a vida delas, em tantos eventos que eu queria acolher todas. No meu estúdio,
No meu estúdio, muitas vezes eu fazia mais do que um atendimento. Eu carregava dores que nem eram minhas. Na igreja eu me envolvi em tantos ministérios, servindo sem medida, acreditando que quanto mais eu fizesse, mais vidas seriam transformadas. Mas por fora parecia dedicação, mas por dentro tinha uma menina, havia uma menina tentando finalmente corrigir e salvar alguém. Eu confundia compaixão com responsabilidade, eu confundia amor por carregar pessoas. Eu confundia servir com me sacrificar além do que Deus tinha pedido. Eu não tinha limite, eu me sentia culpada. Eu sofria, levava problemas para casa, orava, aconselhava, acolhia e muitas vezes voltava para casa completamente vazia. Jesus me mostrou sem perceber que eu estava tentando ocupar um lugar que nunca foi meu. Esse papel de salvadora. É doloroso reconhecer isso, porque eu descobri que muitas das minhas obras não nasciam apenas do amor, mas também na necessidade de reparar uma dor antiga que eu nunca havia colocado diante da cruz. E Jesus me mostrou pela primeira vez. Eu ouvi o Espírito Santo dizer ao meu coração: você era criança. Não era sua responsabilidade salvar a sua mãe, você não fracassou. Essas palavras, elas quebraram anos de culpa escondida. Eu pedi perdão ao Senhor por tentar ocupar um lugar que pertence somente a Cristo. Eu pedi perdão por acreditar que as pessoas dependessem de mim. Eu pedi perdão por transformar meu serviço numa tentativa inconsciente de aliviar uma dor que somente Jesus podia curar. Nesse dia, eu entendi que existe apenas um Salvador, e não sou eu. Hoje eu continuo amando pessoas, continuo discipulando mulheres, continuo abrindo a minha mesa, ouvindo histórias, servindo naquilo que Deus me confiou, mas tem uma diferença. Eu não caminho na frente do Espírito Santo tentando resolver tudo, eu caminho atrás dele. Eu aprendi que amar não é controlar o processo de ninguém, amar é apontar para Cristo. Algumas pessoas vão escolher permanecer onde estão, outras vão rejeitar um conselho, outras ainda vão precisar viver processos que eu não posso evitar. E tudo isso não é responsabilidade minha, aleluia! Hoje eu entrego cada vida aos pés da cruz, porque quem transforma é Jesus, quem convence do pecado é o Espírito Santo, quem restaura famílias é Deus, quem cura feridas é Cristo, eu apenas obedeço. O meu chamado não é salvar pessoas, meu chamado é anunciar aquele que salva. Foi quando eu desci da cruz que encontrei esse descanso, porque a cruz já tinha dono, e o nome dele é Jesus Cristo. Amém?